Meu nome é Aaron Blake, tenho 36 anos e sou engenheiro civil morando em Curitiba, no sul do Brasil. Se você já veio para cá, sabe que a chuva não é apenas um fenômeno meteorológico, é quase um modo de vida. Ela bate nas janelas, encharca a roupa e às vezes parece se infiltrar até na alma. Moro num apartamento pequeno, no terceiro andar de um prédio antigo, de onde posso ver as ruas brilhando sob a luz amarelada dos postes quando chove. Não sou o tipo de pessoa que fala muito sobre si mesmo. Sinceramente, prefiro passar o dia inteiro calculando o peso de uma ponte do que tentar explicar o que passa na minha cabeça. Mas se eu tiver que contar, quero que entenda. Minha vida, assim como uma estrutura de concreto, foi construída sobre pilares sólidos, embora existam rachaduras que só eu conheço. Cresci nos subúrbios de Florianópolis, numa casa de tijolos vermelhos com uma cerca branca, onde tudo precisava parecer perfeito, pelo menos por fora. Meus pais, Daniel e Patrícia Blake, eram o retrato dessa perfeição. Meu pai, um contador aposentado, nunca saía de casa sem terno, mesmo que fosse só para comprar pão na padaria. Tinha o hábito de ajeitar a gravata sempre que estava nervoso, como se aquele gesto fosse o único jeito de manter o controle. Minha mãe, professora do ensino fundamental, sempre aparecia com um sorriso impecável nas fotos de família. Mas atrás daquele sorriso havia regras inquebráveis. A honra da família vem em primeiro lugar, ela costumava dizer com uma voz doce, mas afiada como uma lâmina. Nunca dê motivo para a vizinhança comentar. Minha irmã mais nova, Elisa, e eu crescemos sob essas regras, mas éramos diferentes, tão diferentes quanto o dia e a noite. Eu era a rocha, calado, constante, sempre fazendo o que se esperava. Ela era o fogo, viva, imprevisível, cheia de paixão. Estudei engenharia na Universidade Federal do Paraná, me formei com boas notas e fui contratado por uma construtora em Curitiba. Meu trabalho era projetar pontes, estruturas sólidas, confiáveis, que unem margens separadas. E eu amava isso. Gostava de lidar com números, cálculos e pranchetas, onde tudo era exato, previsível. Minha vida, aos meus olhos, era como um projeto técnico. Clara, planejada, sem espaço para desvios. Elisa, por outro lado, sempre foi movida por emoções. Aos 30 anos, era uma jornalista investigativa apaixonada. Lembro do brilho nos olhos dela quando falava sobre suas reportagens, como a vez em que investigou uma comunidade pesqueira esquecida no litoral catarinense. Ela falava gesticulando, empolgada, enquanto meu pai balançava a cabeça e resmungava. Essa menina vive de sonhos. Mas eu via algo mais. Via o fogo que a movia e, mesmo sem dizer, sentia orgulho. Até que Elisa conheceu Ryan Whittaker. Ele entrou na vida dela como uma ventania, cheio de confiança e promessas. Ryan era diretor de criação numa agência de publicidade de São Paulo. Vestia ternos sob medida, dirigia um sedã preto reluzente e falava com a segurança de quem achava que podia vender o próprio sol. Nunca gostei dele. Havia algo falso naquele sorriso. Mas Elisa. Ela amava. Amava tanto que esqueceu o resto do mundo. Casaram-se após um ano de namoro e logo nasceram as gêmeas, Lívia e Júlia. Lembro do dia em que nasceram. Dirigi de Curitiba até São Paulo sob chuva, segurando um buquê de margaridas, as flores favoritas de Elisa desde menina. Quando entrei no quarto da maternidade, ela estava suada, exausta, mas sorrindo com os olhos mais vivos que já vi. Segurava duas meninas pequeninas, rosadas. Arão, olha, ela sussurrou. Lívia e Júlia, são o meu mundo. Fiquei em silêncio, sentindo o peito amolecer. Não sou bom em demonstrar emoções, mas naquele momento só queria abraçar minha irmã e dizer o quanto ela era incrível. Pensei que tudo ficaria bem. Elisa tinha Ryan, suas filhas, uma carreira promissora. E eu tinha Marina, minha esposa, advogada, inteligente e dona de um sorriso que desfazia qualquer tensão depois de um dia longo. Estávamos casados havia 4 anos, e embora ainda não tivéssemos filhos, fazíamos planos. Uma casa maior em Santa Felicidade, uma viagem para Fernando de Noronha, e quem sabe um dia, o som de risadas infantis nos corredores. Mas a vida, como aprendi,
nunca segue o projeto original. Tudo começou a ruir numa noite chuvosa de Curitiba. Eu estava sentado na sala, ouvindo o som da chuva batendo no vidro, segurando uma caneca de café frio, quando o telefone tocou. Na tela, o nome da minha irmã piscava. Elisa. Achei estranho, ela raramente ligava tarde da noite. Arão. A voz dela tremia como se tentasse conter o choro. O Ryan. Ele me traiu. Quero o divórcio. Endireitei o corpo, quase derrubando a caneca. O quê? Onde você está? Perguntei tentando manter a calma. Na casa dos nossos pais. Mas eles não me deixaram entrar. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Como assim não deixaram você entrar? Insisti. Disseram que sou uma vergonha. Mandaram eu ir embora. Estou aqui fora, com as meninas, na chuva. Ouvi um choro de bebê do outro lado da linha. Não pensei duas vezes. Espera aí. Tô indo te buscar. Peguei as chaves, a jaqueta e saí correndo. A chuva cortava o rosto como agulhas enquanto eu descia as escadas e entrava na velha caminhonete prata. A viagem até Florianópolis, que normalmente levaria 4 horas, pareceu uma eternidade. Os faróis mal iluminavam a estrada encharcada, e o som do limpador de para-brisa era o único ritmo constante. Tudo o que eu conseguia pensar era nela. Minha irmã, em pé na chuva, com 2 crianças no colo. Como nossos pais puderam virar as costas assim? O medo do que os vizinhos diriam valia mais do que o amor pelos próprios netos? Quando cheguei ao bairro onde crescemos, a chuva ainda caía pesada. A casa de tijolos vermelhos se erguia sob a luz fraca dos postes. E lá estava ela, Elisa, encolhida sob a varanda, segurando as meninas enroladas em cobertores úmidos. O cabelo loiro grudado no rosto, a jaqueta fina colada ao corpo. Corri até ela. Elisa. Ela ergueu o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Talvez já tivesse chorado tudo o que podia. Arão. Não sei mais o que fazer. Abracei-a, puxei os cobertores para proteger as gêmeas e disse: Vem, vamos para casa. Coloquei as meninas na caminhonete e liguei o aquecedor. Durante o trajeto de volta, ela ficou em silêncio, olhando pela janela. Coloquei para tocar uma velha música brasileira que ela amava. Tocando em frente, de Almir Sater. E vi seus ombros relaxarem um pouco. Chegamos em Curitiba quase ao amanhecer. O céu começava a clarear, a chuva diminuía. Levei Elisa e as meninas até meu apartamento. Peguei um berço antigo que tínhamos guardado, improvisei com cobertores e ajeitei as bebês ali. Elisa sentou-se no sofá, olhando para elas com um olhar vazio. Obrigada. Sussurrou. Dorme um pouco, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Vai ficar tudo bem. Mas no fundo eu sabia, não ia ser fácil. A partir daquele dia, nada mais seria igual. Continua. Vis Casale, da ChatGPT Casal. Adaptação, parte 2. Os primeiros dias com Elisa e as meninas no meu apartamento foram um teste de resistência para o qual eu nunca tinha me preparado. O espaço já era pequeno para mim e Marina, e de repente virou um campo de batalha entre mamadeiras, fraldas, choros e noites em claro. Eu não reclamava, nunca fui de reclamar, mas não podia negar. Minha rotina virou de cabeça para baixo. Acordava antes do sol, preparava o café, revisava cálculos de obras, e antes de sair, ainda trocava uma fralda ou embalava Lívia no colo, enquanto Elisa tentava dormir um pouco. Ela mal falava. Ficava o tempo todo abraçada às meninas, como se temesse perdê-las também. Marina, minha esposa, foi paciente no começo. Ajudava com o café da manhã, aquecia mamadeiras e até tentava conversar com Elisa, animando-a. Mas eu via nos olhos dela o cansaço crescendo. Os sorrisos que antes vinham fáceis começaram a desaparecer. Certa noite, quando as gêmeas finalmente dormiram, Marina sentou comigo na cozinha, segurando uma taça de vinho. Você está cansado? Perguntou. Assenti, esfregando a testa. Sim. Mas Elisa precisa de mim, ela não tem mais ninguém. Marina ficou em silêncio por um tempo. Eu entendo, disse por fim, mas o tom dela soou distante, como se dissesse mais para si mesma do que para mim. Nas semanas seguintes, a casa entrou num ritmo próprio, ainda que caótico.
Eu passava os dias em obras nos arredores de Curitiba, fiscalizando fundações e estruturas de pontes, onde o som do concreto e do aço me trazia uma paz que eu não sentia em casa. Quando voltava, a rotina recomeçava. Choros, mamadeiras, canções de ninar desafinadas. Elisa começou a se abrir aos poucos. Contou-me sobre Ryan, sobre as mensagens escondidas, as desculpas vagas, o olhar frio quando confessou que amava outra, uma colega mais jovem. Eu escutava calado, com o sangue fervendo, mas apertava sua mão e dizia apenas: "Você vai superar isso", mesmo sem saber como. As gêmeas eram o único raio de luz em meio àquela escuridão. Nunca imaginei que pudesse amar tanto duas crianças que não eram minhas. Quando Júlia sorria para mim, com aqueles olhos redondos, sentia um tipo de força diferente. Lívia era mais difícil, chorona, impaciente, mas bastava ela segurar meu dedo para eu esquecer o mundo. Aprendi a acordar às 3 da manhã para preparar mamadeiras e cantarolar músicas infantis que Elisa dizia lembrar nossa infância. Minha voz era horrível, mas quando ela me ouvia cantar Boi da Cara Preta, ria pela primeira vez em semanas. Mas a leveza durou pouco. Marina começou a mudar. As conversas viraram silêncios longos. Ela passava mais tempo no escritório e, quando estava em casa, se trancava no quarto sob a desculpa de precisar descansar. Uma noite, depois que Elisa adormeceu, Marina me chamou para a varanda. O ar estava frio, ainda úmido da chuva. Ela ficou olhando as luzes da rua antes de perguntar: "Você ainda pensa em nós, Arão?" Fiquei confuso. "Como assim?" "Nós", ela repetiu. "Antes de Elisa e das meninas, a gente tinha planos. Uma casa, uma viagem, uma família. Agora, parece que fiquei de lado." Tentei responder, mas a garganta apertou. Ela estava certa. Eu tinha deixado tudo girar em torno de Elisa e das meninas. Mas como eu poderia virar as costas para minha irmã? "Marina, eu..." Comecei, tentando tocá-la, mas ela afastou a mão. "Eu não sou egoísta, Arão. Eu entendo. Mas eu também preciso de você. Nós somos casados." Ficamos em silêncio e ela voltou para o quarto, deixando-me sozinho na varanda. As luzes refletiam no asfalto molhado, e eu percebi que havia uma rachadura entre nós, mais profunda do que eu queria admitir. Naquela mesma noite, liguei para minha mãe. Queria entender se haveria arrependimento, alguma compaixão. O telefone tocou várias vezes até que ela atendeu, com a voz fria e controlada. "Arão, é tarde. O que houve?" Contei tudo. O divórcio de Elisa, o que Ryan tinha feito, o fato de eles a terem deixado na chuva com as netas. Esperei uma reação humana. Mas o que veio foi uma lâmina. Ela trouxe isso para si mesma. Uma esposa de verdade mantém o marido em casa. Eu ensinei isso. Elisa falhou. "Mãe, ela é sua filha, e as meninas são suas netas." Gritei, sentindo o sangue ferver. "Nosso nome tem valor", respondeu impassível. "O que os vizinhos pensariam se vissem uma mulher abandonada batendo à nossa porta?" Meu pai entrou na linha, a voz grave e implacável. "A família Blake não pode ter manchas, filho. Ajude sua irmã se quiser, mas não espere que nos envolvamos nisso." O bip frio que encerrou a ligação ecoou na minha mente. Fiquei parado ali, olhando para o nada, com a sensação de que algo dentro de mim tinha quebrado. Nos meses seguintes, o clima em casa ficou tenso. Elisa melhorava aos poucos, recuperando a cor no rosto e a força na voz. Mas Marina não. As palavras dela ficaram mais afiadas, até que um dia, voltando do trabalho, encontrei-a com uma pilha de papéis nas mãos. "Arão, precisamos conversar." Deixei Júlia no berço e a segui até o quarto. Ela se virou, os olhos frios. "Eu não aguento mais. Você vive por sua irmã e as sobrinhas. Eu me sinto uma estranha na própria casa." "Marina, por favor." Tentei argumentar. "Não", interrompeu. "Você tem que escolher. Eu ou ela." O mundo pareceu desabar. "Você não pode me pedir isso." Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. "Então você já escolheu." Nos dias seguintes, começou a arrumar as malas. Tentei convencê-la, mas o olhar dela estava longe. Na manhã em que partiu, disse apenas: "Você é um irmão incrível, Arão. Mas eu preciso de um marido."
Fiquei parado na porta, ouvindo o som das rodinhas da mala ecoar pelo corredor. Quando a porta se fechou, senti o vazio invadir o apartamento, mas não chorei. Não podia me dar esse luxo. Voltei para a sala. Elisa me olhou com preocupação, Júlia no colo. Arão. O que aconteceu? Balancei a cabeça. Nada, vai ficar tudo bem. Mas pela primeira vez, nem eu acreditava nessas palavras. Os dias que vieram depois da partida de Marina foram longos e silenciosos. O apartamento, antes cheio de risadas e conversas, agora parecia ecoar o som da solidão. As noites eram ainda piores. A chuva batendo nas janelas me lembrava de tudo que eu havia perdido. O casamento, a estabilidade, o equilíbrio que eu tanto prezava. Mas no meio desse vazio, havia vida. Nas pequenas risadas de Lívia e Júlia, nos passos leves de Elisa, que começava a reaprender a viver. Elisa, aos poucos, foi deixando de ser apenas a mulher quebrada que eu resgatei naquela noite. Ela começou a se mover pela casa com uma energia que eu não via desde os tempos em que ela era repórter. Certo dia, cheguei do trabalho e a encontrei sentada à mesa da cozinha, com uma caderneta antiga aberta à frente e uma caneta entre os dedos. O cheiro de café fresco enchia o ar. "O que você está escrevendo?" perguntei curioso. Ela levantou os olhos, meio sem graça, e respondeu com um sorriso tímido. "Nada demais. Só algumas coisas que eu precisava tirar da cabeça." Peguei o caderno e comecei a folhear. As páginas estavam cheias de palavras apressadas, algumas borradas por lágrimas. Ela escrevia sobre aquela noite na chuva, sobre Ryan, sobre o medo, e sobre mim, sobre como eu dirigi horas sem pensar duas vezes para buscá-la. Meu peito apertou. As palavras dela eram simples, mas cheias de dor e gratidão. "Elisa, isso é incrível", murmurei. Ela deu de ombros. "Talvez. Eu só pensei que, se colocasse tudo no papel, talvez conseguisse entender quem eu sou agora." A partir desse dia, escrever virou o refúgio de Elisa. Toda noite, depois que as meninas dormiam, ela sentava à mesa com a luz amarelada do abajur e escrevia por horas. Às vezes eu acordava de madrugada para beber água e a encontrava ali, com os olhos cansados, mas serenos, enquanto o som da chuva caía lá fora. Eu comecei a preparar café para ela nessas horas. Deixava uma xícara ao lado do caderno e me sentava em silêncio, revisando plantas de obras no notebook. Aquela rotina silenciosa, quase cúmplice, virou o novo ritmo da nossa casa. Com o tempo, o caderno virou pilhas de folhas soltas, e depois um arquivo no laptop que eu comprei para ela com minhas economias. O documento cresceu, se transformando num livro inteiro. Elisa o chamou de Abrigo da Tempestade. Quando terminou o manuscrito, ela me entregou o arquivo com as mãos trêmulas. "Acho que acabei. Quero que você leia. Passei a noite lendo." Cada página parecia respirar verdade. Era uma história de dor, perda e renascimento, mas também de esperança e amor entre irmãos. E lá estava eu, descrito como o farol que manteve o caminho aceso no meio da escuridão. Tive que parar várias vezes para respirar. Quando terminei, olhei para Elisa e disse: "Você precisa mostrar isso para o mundo." Ela riu nervosa. "Mostrar? Publicar, você quer dizer? Ninguém vai querer ler sobre uma mulher abandonada, Arão." "Vai sim, porque não é só sobre abandono, é sobre força, sobre não desistir." Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o teclado, depois suspirou. "Talvez, eu vou pensar." Mas eu já sabia que ela não acreditava em si mesma, então fiz algo sem contar. Liguei para Tomás, um amigo dos tempos da faculdade, dono de uma pequena editora independente em São Paulo. Ele sempre teve um faro para boas histórias. Contei tudo, sobre Elisa, o livro e o quanto aquela história podia tocar outras pessoas. Ele ficou empolgado e pediu que eu enviasse o manuscrito. "Se for tão bom quanto parece, eu publico", disse. Eu não contei nada a Elisa naquele momento. Queria poupá-la da ansiedade, do medo da rejeição. Deixei que ela continuasse escrevendo, enquanto eu fazia o trabalho de bastidor. Algumas semanas depois, Tomás me ligou. "Arão, esse livro é uma joia. É cru, honesto, poderoso. Quero lançá-lo." Corri para casa. Quando contei para Elisa, ela ficou imóvel.
segurando uma xícara de café que quase caiu da mão. Publicar? De verdade? De verdade, confirmei sorrindo. Ela chorou e pela primeira vez em muito tempo, aquelas lágrimas eram de alegria. Abraçou-me forte, as meninas rindo no tapete, sem entender o motivo da nossa emoção. Nas semanas seguintes, a casa virou um redemoinho de energia. Elisa revisava capítulos, trocava e-mails com o editor, escolhia a capa, testava títulos. E eu? Eu apenas ficava ali, ao fundo, cuidando das gêmeas e garantindo que ela tivesse tempo e paz para criar. No dia do lançamento, a editora organizou um evento pequeno, num café em São Paulo, frequentado por escritores e jornalistas. Elisa usava um vestido verde simples, o mesmo que ela tinha usado na formatura dela. Estava nervosa, as mãos suando, o olhar perdido entre as pessoas. Fiquei ao fundo, segurando Júlia no colo e Lívia pela mão. O som dos aplausos quando ela começou a falar ainda ecoa na minha memória. Eu escrevi este livro porque, às vezes, a única maneira de sobreviver é transformar a dor em história. Ela disse com a voz embargada. E porque eu tive alguém que nunca me deixou desistir. Meu irmão, Arão. Quando ela me olhou, o coração bateu forte demais. Baixei a cabeça, fingindo arrumar a fralda de Júlia para esconder as lágrimas. O livro vendeu pouco nas primeiras semanas, mas então um post mudou tudo. Uma mulher de Belo Horizonte, mãe solo, publicou nas redes sociais. Abrigo da Tempestade não é só um livro, é uma chama para quem foi deixada no escuro. Leiam. O texto viralizou, de repente Elisa estava sendo chamada de a voz das mulheres esquecidas. Grupos online começaram a discutir a obra, clubes de leitura se formaram e o nome Elisa Blake virou sinônimo de coragem. Em menos de um mês, o livro vendeu 10.000 cópias. A editora Grande de São Paulo fez uma proposta para lançar uma nova edição nacional. Depois vieram convites do exterior: Portugal, França, Alemanha, Japão. Eu via Elisa brilhar e, embora o orgulho me enchesse, havia algo mais ali, uma melancolia silenciosa. Eu tinha perdido muito para que ela chegasse ali, mas, vendo o sorriso dela, entendi que tudo tinha valido a pena. As palestras começaram, primeiro num programa de TV local, depois em conferências. Em uma delas, em Curitiba, ela olhou para a plateia lotada e disse: "Eu não teria chegado aqui sem o meu irmão. Ele é meu abrigo." Aplausos tomaram o auditório, e ali, sentado entre estranhos, percebi que não precisava mais de nada além daquilo. Mas como aprendi, as tempestades nunca acabam de verdade. A próxima estava prestes a chegar, e vinha assinada por Daniel e Patrícia Blake. A carta chegou numa tarde cinzenta, típica de Curitiba, quando o céu parece pesar sobre os telhados e o ar cheira a terra molhada. Eu havia acabado de voltar de uma visita técnica a uma obra em São José dos Pinhais. Estava coberto de poeira, com os sapatos sujos e a mente cansada. Quando abri a caixa de correio do prédio, encontrei um envelope branco com letras firmes e frias. Daniel e Patrícia Blake. O estômago revirou antes mesmo que eu abrisse. Subi as escadas devagar, como quem carrega uma bomba-relógio. Elisa estava na sala, brincando com Lívia e Júlia, que riam alto enquanto empilhavam blocos coloridos no tapete. Por um instante, aquela cena parecia um retrato de paz. Uma paz que eu sabia ser frágil demais. Chegou uma carta, falei mostrando o envelope. Ela pegou, reconheceu a caligrafia e empalideceu. Abriu com as mãos trêmulas, os olhos correndo pelas linhas. Li junto com ela. Elisa, seu livro é uma afronta à honra da família. Você nos expôs ao ridículo e fez com que vizinhos e conhecidos se afastassem. Exigimos que retire a publicação e peça desculpas publicamente. Caso contrário, tomaremos medidas legais. As palavras eram como pedras atiradas com precisão. Por alguns segundos, só o som da chuva se ouviu. Eles querem que eu retire o livro? Ela murmurou incrédula. Depois de tudo o que fizeram, senti a raiva subir pelo corpo, quente e pulsante. Peguei a carta, amassei e joguei na mesa. Eles perderam o direito de pedir qualquer coisa, Elisa. Mas ela não respondeu. Olhou para Lívia e Júlia, que riam inocentes, e um brilho diferente surgiu em seus olhos. Um brilho de quem não vai mais recuar.
Eu não vou tirar o livro do mercado, Arão. É minha história. É a verdade. Apertei sua mão. Estou contigo. Até o fim. Achei que fosse apenas uma ameaça vazia, mas uma semana depois, o impossível aconteceu. Recebemos uma notificação judicial. Nossos pais, Daniel e Patricia Blake, haviam realmente entrado com um processo por difamação. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Em menos de 48 horas, os jornais locais publicaram manchetes. Pais processam filha por contar a verdade em livro de memórias. Alguns colunistas chamaram aquilo de tragédia familiar moderna, outros de coragem feminina. As redes sociais explodiram. Metade defendia Elisa, dizendo que ela era um exemplo de resistência. A outra metade a acusava de lavar roupa suja em público. Enquanto o país comentava, eu via de perto o efeito devastador daquilo sobre minha irmã. Elisa dormia mal, com olheiras profundas, mas tentava sorrir para as meninas. A cada ligação do advogado, o corpo dela enrijecia. Era como assistir alguém revivendo um trauma todos os dias. Foi aí que chamei Sara, uma amiga antiga de Marina, minha ex, e uma das melhores advogadas que já conheci. Ela leu o processo, ouviu nossa história e, depois de um longo silêncio, disse: Arão, isso é absurdo e cruel, mas nós vamos lutar. Começamos a reunir provas, mensagens antigas, fotos, testemunhos. Sara conseguiu até imagens de câmeras de segurança de um vizinho em Florianópolis, mostrando Elisa parada na chuva, com as filhas no colo, diante da porta fechada dos nossos pais. A imagem, borrada pela chuva, era devastadora. Uma mulher segurando 2 bebês, sozinha na escuridão. Quando o julgamento foi marcado, Elisa me disse: Eu não sei se aguento ver eles de novo. Você não vai estar sozinha, garanti. Eu estarei lá, como sempre estive. O julgamento. O tribunal ficava no centro de Curitiba, um prédio antigo de colunas brancas e janelas altas. Na manhã do julgamento, o ar estava frio e úmido. Elisa vestia um blazer azul, simples, e segurava minhas mãos como se fossem sua âncora. Quando entramos na sala de audiência, eles estavam lá, nossos pais. Meu pai com o mesmo terno impecável de sempre, o rosto inexpressivo. Minha mãe, elegante e fria, com o cabelo preso num coque perfeito. Não olharam para nós. Era como se fôssemos estranhos. O advogado deles falava com segurança calculada, como se defendesse uma causa nobre. A senhora Elisa Blake prejudicou a reputação dos pais ao publicar informações pessoais, distorcendo a verdade. Sara manteve a calma. Excelência, o que a ré escreveu é a verdade documentada. E então apresentou as provas, as mensagens, o áudio, o vídeo. Quando o vídeo apareceu na tela, Elisa na chuva, as crianças chorando, a sala ficou em silêncio. Ouvi o som abafado de suspiros, vi pessoas enxugando lágrimas. Meu pai abaixou os olhos, minha mãe manteve o queixo erguido, mas a mão tremia. Elisa chorava em silêncio ao meu lado. Toquei seu ombro, ela respirou fundo, levantou-se e pediu para falar. Eu não escrevi para ferir ninguém. Começou, a voz trêmula, mas firme. Escrevi para me curar, para dizer a outras mulheres que elas não estão sozinhas. Se isso é crime, então que me condenem. A juíza, uma mulher de meia idade, de olhar humano, observava atentamente. 3 dias depois, veio a sentença. Elisa inocentada. O tribunal reconheceu que tudo o que ela escreveu era verdadeiro. A juíza ainda declarou: o silêncio e o abandono também são formas de violência. A verdade não é difamação. Quando ouvi aquelas palavras, senti um peso imenso sair do meu peito. Mas o alívio veio misturado com tristeza. Elisa ganhou a causa, mas perdeu os pais para sempre. Na saída, os jornalistas nos cercaram. Elisa sorriu com gentileza e disse apenas: Eu perdoo, mas não esqueço. Os meses seguintes foram de calmaria. Elisa retomou o trabalho, o livro vendeu ainda mais, e as gêmeas começaram a andar, enchendo a casa de risadas. Achei que finalmente a tempestade tinha passado. Mas como aprendi, a vida nunca é linear. E o próximo vendaval vinha de uma direção inesperada. Ryan. Tudo começou com um e-mail. Era curto e direto. Elisa, eu errei. Quero ver as meninas? Me deixe explicar.
Quando ela me mostrou a mensagem, senti o sangue gelar. Não responda, falei. Ele só quer limpar a própria imagem. Mas ela, sempre com o coração aberto, respondeu. Marcou um encontro num café, com as meninas. Voltou de lá com o olhar distante. Ele parecia arrependido, Arão. Disse que quer ser um bom pai. Ele é bom em dizer o que as pessoas querem ouvir. Retruquei. Mas ela insistiu. Queria que as meninas conhecessem o pai. Queria acreditar que as pessoas podiam mudar. Eu tentei apoiar, mesmo sem concordar. Por algumas semanas, Ryan mandou presentes, vídeos, mensagens carinhosas. Mas logo o tom mudou. Começou a aparecer sem avisar, a seguir Elisa em eventos, a deixar bilhetes na portaria. Uma noite, voltando de uma sessão de autógrafos em São Paulo, ela chegou pálida, tremendo. Ele estava lá, no meio do público, me encarando. O vídeo do episódio viralizou no mesmo dia. Ryan de terno, invadindo o evento e dizendo: "Eu só quero uma chance para pedir desculpas." A plateia ficou dividida. Uns o aplaudiram, outros o vaiaram. Elisa, com uma calma surpreendente, respondeu: "Se realmente se arrepende, vá embora. Deixe-nos em paz." O público explodiu em aplausos. Mas Ryan não desapareceu. Começou a mandar presentes para as meninas na creche, ursinhos, desenhos, cartas. As professoras ligaram preocupadas. Elisa passou a dormir com as meninas na mesma cama, trancando a porta. Eu não aguentei mais. "Isso precisa acabar", disse. Liguei para Sara novamente. Ela preparou um pedido de medida protetiva. Com provas, vídeos, mensagens e o testemunho das professoras, conseguimos que o juiz expedisse uma ordem de restrição. Por 3 anos, Ryan não poderia se aproximar de Elisa nem das filhas. Na audiência, ele parecia outro homem, abatido, desfeito. Mas ainda assim, em seus olhos, havia algo inquietante. O tipo de homem que não suporta perder controle. Quando o juiz bateu o martelo, Elisa me abraçou forte. "Agora posso respirar", sussurrou. E eu percebi o quanto ela havia crescido. Ela não era mais a mulher assustada da varanda em Florianópolis. Era alguém que aprendeu a lutar e a vencer. Nos meses seguintes, a vida finalmente desacelerou. As gêmeas cresceram, começaram a falar. Lívia sempre tagarela, Júlia mais observadora. Eu as levava ao Parque Barigui nos fins de semana, e às vezes ficávamos vendo os patos no lago enquanto Elisa escrevia no banco próximo com um caderno novo no colo. Ela estava começando o 2º livro. Liberdade é quando você já não precisa de perdão. Dessa vez, era sobre recomeços. Sobre se libertar não só dos outros, mas de si mesma. E lá estava eu, de novo, nos bastidores, cuidando das meninas, revisando capítulos, preparando café, sustentando a base. Mas agora não era peso. Era escolha. Eu havia encontrado minha própria paz. O lançamento do 2º livro foi ainda maior que o primeiro. Elisa era agora um nome nacional. As meninas corriam pelo evento como se o mundo inteiro fosse delas. E eu, parado no canto, olhava tudo com um sorriso discreto. No fim da noite, uma jovem se aproximou de Elisa chorando. "Seu livro salvou minha vida", disse entre soluços. Elisa a abraçou, emocionada, e respondeu: "Não fui eu. Foi o meu irmão." Quando ela olhou para mim, senti os olhos marejarem. Ali percebi que todas as perdas, todas as noites sem dormir, cada sacrifício, tinham valido a pena. Mais tarde, de volta ao apartamento, com Lívia e Júlia dormindo nos meus ombros, Elisa encostou a cabeça no meu ombro e murmurou: "Obrigada por nunca ter me deixado cair." Sorri e respondi baixinho: "Dorme, mana. Amanhã a gente encara mais um dia." Lá fora, a chuva voltava a cair, mas pela primeira vez em anos, ela não soava como tristeza. Era apenas parte da vida, o som de um mundo que continua. Os meses passaram e o tempo, como o vento que muda a direção do mar, começou a suavizar tudo. Curitiba voltou a parecer uma cidade comum. Com seu frio constante, o cheiro de pão quente nas padarias e aquele ritmo entre pressa e preguiça que só os curitibanos conhecem. Mas dentro de casa, algo havia mudado profundamente. Elisa já não era a mulher que um dia tremia de medo diante do passado. Agora ela caminhava com leveza, o cabelo solto, o sorriso fácil, a voz firme.
Falava com editores, jornalistas, psicólogas, mulheres que buscavam nela uma referência. E, ao mesmo tempo, ainda era a irmã que tomava café descalça, com as gêmeas penduradas nas pernas. As meninas cresciam rápido demais. Lívia, curiosa e corajosa, fazia perguntas sem parar. Júlia, mais calma, gostava de ficar ao meu lado quando eu revisava projetos de obras no notebook. Ela apontava para as linhas do desenho e dizia: Tio Arão, isso é uma ponte? É sim, uma ponte nova. A gente vai passar nela um dia? Um dia, prometo. Essas pequenas conversas eram o tipo de coisa que me fazia sentir vivo. Eu tinha perdido um casamento, uma certa ideia de futuro, mas ganhei algo mais puro, a sensação de propósito. Um lar que respirava. A vida com 3 mulheres, e 2 delas com energia infinita, era uma bagunça constante. Havia brinquedos em todos os cantos, manchas de tinta na parede, restos de comida de bebê nas roupas, mas aquele caos tinha cor, tinha som, tinha alma. Eu chegava do trabalho e o apartamento cheirava a bolo de fubá, café fresco e sabão de coco. Elisa cantava enquanto lavava a louça, e as meninas corriam com as bonecas de pano. Às vezes, à noite, depois que todos dormiam, eu saía na varanda. O ar frio de Curitiba entrava no peito e eu ficava ali olhando as luzes dos prédios. Pensava em Marina, em como ela foi embora sem olhar para trás, arrastando a mala, os sonhos e uma parte da minha vida. Mas diferente do passado, agora essa lembrança não doía. Era como uma cicatriz, visível, mas sem dor. O tempo realmente cura, não apagando, mas ensinando a conviver com o que ficou. O segundo livro, Quando Liberdade é Quando Você Já Não Precisa de Perdão, saiu, eu achava que o sucesso do primeiro não se repetiria. Mas o contrário aconteceu. Foi ainda maior. Elisa não era mais só uma autora, ela havia se tornado uma voz nacional. Matérias de revistas femininas, convites para palestras, viagens pelo Brasil. Em São Paulo, ela falou em um evento no Sesc para mais de 700 mulheres. Em Recife, deu uma entrevista na TV local, emocionando metade da audiência. E em Porto Alegre, um grupo de leitoras montou um clube de leitura só com livros escritos por mulheres sobreviventes de violência emocional. E tudo isso começou naquela noite de chuva. Era quase inacreditável. Ela nunca deixava de me incluir em suas histórias públicas. Em cada entrevista, em cada fala, dizia: Eu tive um irmão que me mostrou que amor de verdade não precisa de sangue novo, só de coragem. Essas palavras me acompanhavam como um eco doce. Eu, que sempre achei que não tinha vocação para herói, acabava sendo o irmão símbolo em manchetes e palestras. Mas dentro de mim eu sabia, não fiz nada extraordinário, apenas fiquei. E às vezes permanecer é o ato mais revolucionário que existe. Manhã simples. As manhãs eram meu momento preferido. O sol de Curitiba é tímido, mas quando resolve aparecer, banha tudo com uma luz dourada e fria. Eu fazia café, colocava 2 fatias de pão na torradeira e ouvia as risadas das meninas acordando no quarto. Elas vinham correndo, pés pequenos batendo no chão, e me abraçavam como se eu fosse o herói de um desenho animado. Elisa aparecia logo depois, com o cabelo bagunçado, usando meu antigo moletom. Bom dia, Arão. Bom dia, escritora famosa. Para, menino. Ela ria. Famosa nada, só cansada. Esses diálogos banais eram o que sustentava tudo. Depois de tantas batalhas, a paz do comum era um luxo. O reencontro inesperado. Certo dia recebi um e-mail de Marina. Curto, direto, quase frio. Arão, espero que esteja bem. Ouvi falar sobre o sucesso da sua irmã. Fiquei feliz. Queria saber se você está em Curitiba. Estarei por aí na próxima semana. Podemos tomar um café? Fiquei olhando para aquelas linhas longos minutos. Meu coração não acelerou, só doeu um pouco. Respondi. Claro, podemos sim. Nos encontramos num café no centro, aquele com o cheiro de canela e paredes cheias de quadros antigos. Marina chegou pontual, o cabelo mais curto, um ar sereno. Não parecia a mulher tensa que um dia fechou a mala e foi embora. Você parece bem, ela disse, sorrindo de leve. E você parece diferente. Conversamos por horas, falamos de tudo, menos do que realmente importava.
Quando finalmente o silêncio se instalou, ela respirou fundo. Eu soube da sua separação completa, do que você passou. Eu? Sinto muito. Tá tudo bem, respondi. Eu encontrei o que eu precisava. E você e sua irmã? Estamos bem. Ela reconstruiu tudo. Marina sorriu com sinceridade. Eu sabia que você ia segurar o mundo até ele parar de balançar. Sempre soube. Nos despedimos com um abraço curto, sem promessas. Foi estranho e bonito. Um ciclo se fechando sem rancor, sem necessidade de retorno. Primavera. O tempo correu. As meninas completaram 4 anos. Fizemos uma festa pequena no parque, bolo de morango, balões amarelos e muita gritaria. Elisa apareceu com uma coroa de flores no cabelo e um sorriso que parecia acender o dia nublado. Enquanto ela tirava fotos com leitoras e amigas, sentei num banco com um copo de café e fiquei observando. As meninas corriam pela grama, o vento soprava leve e eu pensei: é isso. É assim que deve ser. A dor, o medo, a solidão, tudo tinha virado lembrança distante. Ainda havia cicatrizes, mas elas não doíam mais. E olhando para Elisa, percebi que talvez o segredo da vida seja exatamente esse. Não apagar o passado, mas aprender a andar com ele sem tropeçar. O futuro. Numa noite de setembro, estávamos na varanda, o vento frio batendo. Elisa segurava uma taça de vinho e olhava as luzes da cidade. Arão, você já pensou em escrever? Ri. Eu? Eu só sei desenhar pontes, não histórias. Mas você construiu a mais importante, a que me trouxe de volta para a vida. Fiquei em silêncio. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu escreva um dia, respondi. Uma história sobre uma mulher e 2 meninas que ensinaram um homem a amar sem esperar nada em troca. Elisa sorriu. Eu leria. Nos olhamos, cúmplices. O barulho da chuva começou outra vez, suave, constante, como sempre. E eu pensei que talvez aquele som, que um dia significou dor, agora era apenas a trilha da nossa paz. Epílogo. Anos depois, quando Liberdade foi traduzido para o espanhol e o francês, Elisa viajou para Buenos Aires e Paris. Mandava fotos das praças, dos leitores, dos autógrafos. E sempre uma legenda simples. Por você, mano. Enquanto isso eu continuei aqui, construindo pontes, de concreto e de vida. As meninas cresceram. Lívia diz que quer ser engenheira igual ao tio, e Júlia quer escrever igual à mamãe. Eu só sorrio e deixo o tempo correr. Porque afinal, a vida não precisa ser perfeita para ser bonita. Basta ser verdadeira. E cada vez que chove, e em Curitiba chove quase sempre, eu abro a janela, respiro fundo e lembro de tudo. A noite em que peguei a estrada, o choro no banco de trás, o abraço da minha irmã, as pequenas mãos das meninas agarradas em mim, e a certeza silenciosa de que naquele momento, sem saber, eu tinha começado a construir a ponte mais importante da minha vida. Os anos passaram como passa o vento sobre o mar, sem pedir licença, levando um pouco da gente cada vez que sopra. De repente, eu tinha 40 e poucos anos. Os cabelos começaram a ficar grisalhos nas têmporas e o corpo já reclamava dos dias longos nas obras. Mas, curiosamente, nunca me senti tão inteiro. As meninas estavam crescendo depressa demais. Lívia, com 9 anos, era uma mistura perfeita de coragem e teimosia. Adorava me acompanhar nas visitas às pontes, dizendo que queria entender como se faz para ligar 2 lugares que estavam separados. Às vezes, eu olhava para ela e pensava que, de algum modo, ela entendia mais sobre a vida do que muitos adultos. Júlia, por outro lado, herdou o espírito sereno da mãe. Gostava de desenhar, de observar, de transformar tudo em palavras. Certa tarde, ela me mostrou um caderno e disse: Tio, escrevi um conto sobre uma menina que mora dentro da chuva. Li e fiquei sem palavras. Ela tinha apenas 8 anos, mas a sensibilidade dela era de outro mundo. Elisa riu quando me viu emocionado. Eu avisei que uma delas ia puxar a caneta. O tempo, a escrita e o silêncio, Elisa se tornara uma referência nacional. Além dos livros, começou a trabalhar com projetos sociais voltados para mulheres vítimas de abuso psicológico. Viajou por todo o Brasil, de Manaus a Porto Alegre, falando, ouvindo, acolhendo.
mas sempre voltava para casa. Eu posso estar no meio do mundo, Arão, mas meu lar continua sendo aqui. E aqui era nosso apartamento simples, agora reformado, com paredes coloridas pelas meninas, vasos de ervas na varanda e uma estante de livros que crescia a cada mês. Quando ela viajava, eu cuidava das gêmeas. E as noites voltavam a ter o som familiar da chuva batendo no vidro e o cheiro de chocolate quente. Nos raros momentos em que ficávamos sozinhos, Elisa e eu conversávamos sobre tudo, sobre política, sobre fé, sobre o passado, sobre o medo de envelhecer. Certa noite ela me perguntou: "Você já perdoou nossos pais?" Demorei para responder: "Acho que sim. Pelo menos não sinto mais raiva. Só pena." Ela assentiu, pensativa. "Eu também, mas às vezes ainda sonho com eles. No sonho, eles batem na porta e eu deixo entrar. E o que acontece? Acordo antes de saber." Ficamos em silêncio. O vento balançava as cortinas e o barulho da cidade se misturava ao som da chuva. Foi um daqueles silêncios que não pesam, apenas existem. Uma nova ponte. Depois de muitos anos inspecionando estruturas, eu fui convidado a chefiar o projeto de uma ponte interestadual, uma obra imensa, ligando o Paraná a Santa Catarina, sobre o rio Iguaçu. Era o tipo de projeto que definia carreiras, o sonho de qualquer engenheiro. Mas hesitei em aceitar. Eu não queria mais apenas erguer concreto, queria construir algo que tivesse alma. Elisa foi quem me convenceu. "Arão, você sempre construiu pontes, entre pessoas, entre dores, entre vidas. Essa é só mais uma." Aceitei. Durante 2 anos vivi entre cálculos, maquetes e quilômetros de estrada. Quando a ponte ficou pronta, o governo organizou uma cerimônia. Choveu no dia. Ironia perfeita. Enquanto o governador falava, eu olhava para o horizonte, para o rio correndo sob o concreto recém-erguido, e pensei: é assim que a vida é, uma sucessão de travessias. Elisa estava na plateia, de guarda-chuva na mão, as meninas ao lado. Quando cortaram a fita, ouvi as palmas delas acima de todas as outras. E percebi que aquele aplauso era para muito mais do que uma ponte. Era para tudo que tínhamos sobrevivido. A noite da entrevista. Anos depois, Elisa foi convidada para um especial na TV Cultura. Vidas que Inspiram. Aceitou, mas insistiu para que eu participasse também. "Eu não, Elisa. Isso é seu." "É nosso." Ela corrigiu. "Você é parte da minha história." Acabei cedendo. Na gravação, o estúdio estava quente e iluminado demais. As câmeras me intimidavam. Mas quando ela começou a falar, tudo sumiu. Eu costumo dizer que meu irmão foi o alicerce da minha vida. Enquanto eu desabava, ele ficou de pé. A apresentadora sorriu. "E o que o senhor diria, Arão, ao ouvir isso?" Respirei fundo. Que o amor é um trabalho silencioso. A gente não precisa aparecer para sustentar alguém. Às vezes, basta estar lá. Silêncio no estúdio. A apresentadora enxugou uma lágrima. Elisa segurou minha mão. Naquela noite, quando voltamos para casa, ela me abraçou e disse: "Acho que agora, finalmente, encerramos nossa história. Mas eu sabia que histórias assim nunca acabam. Elas apenas mudam de forma, como a água da chuva que evapora e volta em outro lugar. O outono e as pequenas coisas." O tempo, implacável, continuou. As meninas entraram na adolescência. Elisa se mudou para uma casa maior, ainda em Curitiba, com um quintal cheio de árvores e um balanço que eu mesmo construí. Mas eu permaneci no mesmo apartamento, o nosso velho abrigo. Nos fins de tarde, eu ia até lá para ajudar com o jardim ou jantar com elas. Ríamos, lembrávamos do passado e falávamos do futuro. Certa vez, Júlia me mostrou o manuscrito do primeiro livro dela. Chamava-se A Ponte Invisível. O título me fez rir e chorar ao mesmo tempo. "É sobre o quê?" perguntei. "Sobre pessoas que se salvam umas às outras sem perceber." Respondeu sorrindo. Eu soube, naquele instante, que a história continuava, não nas minhas mãos, mas nas delas. Uma carta inesperada. Alguns anos mais tarde, recebi uma carta vinda de Florianópolis. Era da minha mãe. As letras estavam trêmulas, o papel amarelado. Começava assim:
Arão, o tempo nos castigou com o peso do que fizemos. Seu pai partiu há 3 meses. Antes de morrer, pediu que eu dissesse a você e a Elisa que ele se arrependia. Eu também. Sei que é tarde, mas gostaria de vê-los uma última vez. Demorei dias para contar para Elisa. Quando finalmente mostrei, ela ficou em silêncio. Depois, disse com calma: Eu vou. Viajamos juntos. A casa dos nossos pais parecia menor, mais velha, com cheiro de maresia e arrependimento. Minha mãe estava frágil, quase transparente. Quando nos viu, chorou. Não disse muito, apenas pediu perdão. Elisa a abraçou, e naquele gesto, todos os anos de dor pareceram se dissolver. Eu fiquei parado observando. Às vezes o perdão não é uma palavra, é apenas um silêncio que acolhe. Voltamos para Curitiba de mãos dadas, em paz. Epílogo. Hoje escrevo estas linhas numa manhã fria de julho. A chuva cai lá fora, mansa, ritmada. O cheiro de café invade o apartamento. Elisa está numa turnê em Lisboa, e as meninas, já mulheres, me mandam mensagens todo dia. Lívia trabalha como engenheira. Júlia, escritora premiada, prepara o lançamento do segundo livro. Às vezes me chamam de tio-avô das pontes, e eu rio. Fecho os olhos e volto àquela noite antiga. O som do motor, o asfalto molhado, o choro das crianças, o vulto de Elisa tremendo na varanda. Era para ser apenas um resgate, mas sem perceber, ali nasceu tudo. A família, o amor, a coragem, a segunda chance. Abro a janela, deixo a chuva cair no rosto. Ela não traz tristeza, traz memória. E memória é o que mantém viva a parte de nós que o tempo insiste em levar. Sorrio sozinho e digo em voz baixa: A ponte está firme, Elisa. Nós atravessamos. E no som da chuva, juro que ouço a risada dela, leve, distante, mas ainda aqui. Ecoando entre o